se dinheiro não fosse problema. Tira um pouco o dinheiro da jogada aqui. Fosse apenas uma questão pessoal. Você escolheria andar de carro próprio ou você optaria em utilizar o transporte público, aplicativos? Entre você ter o conforto e a praticidade de andar no seu carro e usar, por exemplo, o transporte coletivo brasileiro, eu tenho certeza que quase 100% da galera não é nem pensar mais que 2 segundos, vai falar carro com toda certeza. Só que agora a gente volta para a realidade. Para você ter um carro próprio, você vai ter que desembolsar uma grana. E esse sonho está cada vez mais distante. Dá uma olhada na evolução do preço médio do carro 0 km no Brasil. Em 2016, R$ 66.300. Aí foi crescendo a cada ano que passou, fechou 2022 ao preço de R$ 130.800. Só que a gente já está quase chegando no meio de 2023. E quais são esses valores agora? Olha, você percebe aí que subiu mais um pouquinho, né? R$ 141.487 é o preço médio do carro 0 km no Brasilzão. 7 em cada 10 carros novos vendidos no Brasil eram dos chamados modelos de entrada, os famosos modelos populares. No entanto, de alguns anos, não muito tempo não, de alguns anos para cá, os carros populares estão ficando cada vez mais distante do termo popular, né? O preço deles é incompatível para a maioria da realidade dos trabalhadores aí Brasilzão afora. E não bastasse o preço dos carros populares que estão no mercado terem disparado, os modelos baratos, como por exemplo Fiat Uno e Onix Joy, pularam fora, saíram de linha no fim de 2021. As montadoras avaliaram que não compensava fazer mudanças no projeto e no motor desses carros mais baratos para se readequar às novas regras ESG, ambientais, de emissão de gases e também das novas regras e normativas de segurança do carro. Mas será que não dá para abaixar o preço desses carros aí? Dá. Os modelos populares de hoje não podem, claro, ser comparados aos do passado, porque hoje não dá mais para você produzir um carro sem airbag, um carro sem freio ABS, é obrigatório. Só que isso não significa que não possam ser mais baratos. O governo pode abrir mão de impostos para trazer os carros populares de volta ao mercado. Esse aqui já é o primeiro tópico que explica o porquê que o carro no Brasil custa tão caro, inclusive os modelos populares. Só para você ter uma ideia, como é que funciona aqui os impostos nos carros brasileiros. Do lado esquerdo, você está vendo os carros nacionais, que vai de 1.0 até acima de 2.0. E do lado direito são os importados, né, de 1.0 até acima de 2.0. Então você vê que as alíquotas começam em 30,6% e vão até bizarros 78,6%. Trazendo na prática com 2 exemplos reais, quanto que você paga no carro e quanto você deixa para o governo. Aqui você está vendo na esquerda o Kia Cerato, que custa R$ 73.900, só de impostos você pagaria nada mais nada menos que R$ 45.992. E do lado direito, o Golf 1.4 TSI, o preço R$ 67.900 de impostos, nada mais nada menos que R$ 27.696. Não tem como a gente falar de preço de carros no Brasil, preços absurdos que as pessoas não conseguem mais realizar os seus sonhos, se a gente não tocar nesse ponto dos impostos, porque eles são o principal motivo. Só que também não dá pra gente colocar 100% nas costas deles, porque tem outros motivos também, que é que eu vou falar para você agora. As montadoras perceberam que vale muito mais a pena você vender para quem tem dinheiro do que quem não tem muito dinheiro assim. Ou seja, vender carros mais caros. Quando você vende carros mais caros, você vende menos unidades? Sim. Você vai perder no volume vendido? Sim, vai perder no volume vendido. Mas a margem de lucro para cada venda acaba sendo maior. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Volkswagen, em 2022, vendeu 8.500.000 carros no mundo inteiro e teve um lucro operacional de 22,5 bilhões de euros. Isso significa um crescimento de 13% nos lucros, apesar de uma queda de 1% nas vendas. Até vou aproveitar aqui para tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque as montadoras ganham muito dinheiro em cima
dos consumidores. Olha, tem negócios que têm margens de lucro muito superiores. Cada carro vendido em 2022, ela teve um lucro médio de 565 euros, ou seja, mais ou menos ali R$3.170. Comparado com 2021, o lucro por carro foi de 449 euros, o que correspondia na época a R$2.518. Então, você percebe que a estratégia está dando cada vez mais certo, porque apesar de ela diminuir o número de vendas, ela está aumentando o quanto de lucro ela consegue por carro. Agora, é incomparável, é a margem de lucro de carros de luxo, como por exemplo a Porsche, que faz parte aí da Volkswagen. A Porsche tem lucro superior a R$122.000 por carro vendido. Carros 0 quilômetros populares, né? Eles não são mais exatamente para o povo. Os carros hoje ao alcance do povo já são outros, né? Eu inclusive vou mostrar para você aqui o gráfico que mostra que tipos de carro que o brasileiro comum anda comprando. Olha que legal esse gráfico. Venda de veículos usados, começa por aí, né? Não estamos falando de carro cheirinho de novo, porque esse tá difícil de comprar. E qual que é o tipo de veículo que os brasileiros mais compram? Bom, segundo esse gráfico, 30% aí das vendas são aqueles acima de 13 anos. Para produzir um carro, você tem os custos fixos, que envolve, por exemplo, manutenção das fábricas, testes de protótipos, salários de funcionários. Estes custos são sempre os mesmos, independente de você fabricar 10 ou 20 carros. Já os custos variáveis envolvem matérias-primas, autopeças, então lá o pneu de borracha, o bloco do motor. Durante a crise de saúde, inclusive, essa foi uma das justificativas utilizadas, né, para o aumento de preço de veículos, que seria devido ao aumento do custo de produção. Sem contar, é claro, os gastos com pesquisa e desenvolvimento, né, porque senão você vai ficar para trás e os seus concorrentes vão criar carros cada vez mais modernos e mais eficientes, e também publicidade e propaganda, porque esses carros não se vendem sozinhos. E é claro, a gente não pode esquecer o temperinho de tudo que são os impostos. Então, para a gente não se estender muito, vamos aqui para a conclusão. Primeiro e o principal motivo é, como eu falei no começo do nosso bate-papo, os impostos, né? Só para você ter uma ideia, os impostos sobre os carros, na hora de você fazer um no Japão, nos Estados Unidos, depois vender, dá mais ou menos 12%. Quanto que é no Brasil? Eu já mostrei para você no começo do nosso bate-papo, ó. No Brasilzão velho, vai de 30% até 78% a fatia, a mordidinha de leve do governo. Segundo motivo, que está até relacionado com o primeiro, que são os custos trabalhistas e previdenciários. O quanto a empresa montadora paga no Brasil dá até 2,5 vezes o salário que o empregado recebe. Então são tantos encargos sociais, tantos benefícios, que o quanto a empresa efetivamente tira é 2,5 vezes o salário que o cara recebe de fato. A gente tem também um terceiro motivo aí, que é o problema de mão de obra no Brasil, né? A qualificação dos trabalhadores brasileiros deixa a desejar. Baixa qualificação significa sempre baixa produtividade. Também nós temos os problemas de gargalos logísticos no Brasil, temos grandes problemas com infraestrutura que acaba pesando no custo de transporte, por exemplo, frete. Para você pegar o carro de uma fábrica e levar até uma concessionária é um dos mais caros. É claro, a gente tem que ressaltar aqui também a escolha das próprias montadoras de fazer aquela transição. Então vamos parar de focar tanto em produtos populares com margens menores e vamos vender carros mais caros. Vamos perder as vendas? Vamos perder as vendas, mas a gente vai aumentar a margem de lucro por carro vendido. A alternativa que resta para a maioria absoluta dos brasileiros é buscar carros de faixa de preço de 10 mil até 25 mil reais, de 25 mil até 40 mil reais. Não apenas o preço, mas é claro, e tem até uma ligação direta, né? O tempo. A parte das pessoas procura carros já com uma certa idade, né? Acima de 7 anos, acima de 10 anos, 16 anos. Depois da nossa troca de ideias hoje, eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.